Então, antes da gente iniciar o trabalho, nós precisamos primeiramente fazer a amostra do nosso ponto, ok? Nós vamos pegar a agulha que nós vamos utilizar no trabalho, o fio e o ponto. Aqui, somente para exemplificar, eu tenho uma amostra em ponto meia, ok? Você vai trabalhar em torno de 12 centímetros por 12, ok? Quanto maior a amostra, melhor, para que você não meça os pontos das bordas, ok? Porque, querendo ou não, a gente tem uma tensão diferente aqui na borda. Então, veja que o meu ponto meia está aqui no centro da minha amostra, ok? Eu vou pegar a minha fita e eu vou colocar ali, olha, a partir do momento que o meu ponto meia começa, né? Que aqui é o ponto de malha, né? O ponto jersey, tá bom? Então, olha aqui. E vou ver quantos pontos eu tenho em 10 centímetros, certo? Em 10 centímetros eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós contamos novamente, só para garantir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, eu tenho 14 pontos em 10 centímetros. Nós vamos anotar isso. 14 pontos em 10 centímetros. Em 1 centímetro, eu tenho 1,4 pontos. Aqui a gente nem precisa fazer conta, porque a gente coloca uma vírgula separando a quantidade de pontos que der em 10 centímetros. Aqui deu 14, eu ponho uma vírgula, 1,4. Se deu 30, é 3. Se deu 18, é 1,8. Se der 12, é 1,2. Ok? Sem segredo nenhum. Agora eu sei que eu tenho 1,4 pontos para 1 centímetro. O próximo passo é a gente verificar quantos centímetros eu tenho de pescoço, tá? Você vai pegar a fita métrica, vai envolver o teu pescoço e vai ver quantos centímetros que tem a circunferência dele. No meu caso, eu vou colocar aqui 40 centímetros. Eu sempre somo mais 3 centímetros de folga, certo? Isso aqui vai render em torno de 1,5 cm para cada lado do pescoço, vamos se dizer assim, de folga, tá? Então, equivale dizer que eu preciso de 43 centímetros para iniciar o meu trabalho. Agora, a gente precisa saber quantos pontos eu monto na agulha para alcançar 43 centímetros. É simples. 43 centímetros vezes quantos pontos eu tenho em 1 centímetro? 1,4. 60,2 pontos. Como eu não consigo fazer 0,2 pontos na agulha, equivale a dizer que eu preciso de 60 pontos para alcançar 43 centímetros. Só que para esse tipo de trabalho eu preciso de uma quantidade ímpar de ponto na agulha. Então, vamos arredondar para 61 pontos. Então, já tenho aqui o planejamento. Eu preciso montar 61 pontos na minha agulha para que eu tenha 43 centímetros de circunferência, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente monta esses pontos na técnica da montagem italiana. Então, para essa montagem, eu vou segurar o fio dessa forma e com a minha agulha, que está na minha mão direita, eu vou cruzar esse primeiro ponto. Mas você vai cruzar com a agulha entre você e a sua mão, ok? Não dessa forma.
para fora, sempre por dentro, dessa forma, e vira a agulha, ok? Aqui nós cruzamos o primeiro ponto. Agora nós só vamos trabalhar com esse fio do polegar e com o fio do indicador apenas. Essa montagem italiana, ela é uma montagem em ponto meia e uma em ponto tricô. E a gente repete ponto meia e ponto tricô até a quantidade de pontos que a gente precisa. Então, nesse caso, eu vou começar com a montagem em ponto meia, que funciona dessa forma. A agulha vem por baixo do fio do polegar, por cima do fio do dedo indicador, e eu passo por baixo de tudo. Reparem que eu tenho um ponto meia aqui montado na minha agulha. Agora uma montagem em tricô. Eu vou com a agulha por baixo do fio do indicador, por cima do fio do polegar e por baixo de tudo. Repare que eu tenho um ponto montado em tricô. Eu vou repetir esse processo até o final. Agora uma montagem em meia mais uma vez. Agulha por baixo do fio do polegar, por cima do indicador e por baixo de tudo. Montagem em ponto meia. Montagem em ponto tricô. Agulha por baixo do fio do indicador, por cima do fio do polegar e por baixo de tudo. Tricô. Basta eu repetir este movimento até eu ter a quantidade de pontos necessários. Um detalhe, esta montagem fica os pontos dessa forma mesmo. É normal, é natural. É uma montagem aberta, como se fosse aberta. Os pontos não estão travados, ok? Então ele fica assim mesmo. E para contar os pontos, a gente conta cada volta dessa na agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos eu tenho montados até agora. E o último foi em tricô, porque ó, eu tenho um fio passando aqui na frente fazendo aquele nozinho do tricô. Então eu sei que eu preciso agora fazer a montagem em meia. E assim eu continuo até a minha quantidade de pontos. Lembrando que, para esse tipo de trabalho específico, eu preciso ter montado na minha agulha um número ímpar de pontos, ok? Então, o último ponto que eu vou montar agora, que vai ser de número 29, o último ponto, veja, olha, eu fiz um tricô, um meia, seria agora um ponto em tricô. Mas o último ponto da montagem, o meu aqui de número 29, eu vou montar de forma habitual, ou seja, a montagem de ponta longa, que eu pego dessa forma e finalizo a montagem. Sempre o último ponto eu monto da forma habitual, para eu poder travar esse fio, para ele não ficar solto, ok? Então agora eu tenho 29 pontos na minha agulha.
Vou cortar aqui um pouco do excesso do fio e eu viro para poder iniciar o trabalho. Agora, para a gente já começar esse acabamento italiano e também o acabamento de orla, porque os primeiros pontos e os últimos pontos serão a nossa orla, ok? E os pontos entre as orlas vai ser o nosso acabamento italiano, ok? Então, a primeira carreira, nós vamos fazer um ponto de borda. O ponto de borda, eu tiro o primeiro ponto sem fazer em tricô com o fio atrás, tá? Eu não tiro em meia dessa forma. Eu tenho que tirar ele assim, mas com o fio atrás, ok? Ponto de borda. Após o ponto de borda, eu vou começar a minha repetição, que é um ponto sem fazer com fio na frente e um ponto meia. Eu repito isso até o final. Lembrando, reparem que na minha montagem italiana, eu tenho aqui a montagem como se fosse um ponto tricô. Por isso que eu começo com um ponto sem fazer com o fio na frente, porque sempre quando for um tricô na montagem, eu vou passar sem fazer com o fio na frente. A segunda repetição é um ponto meia, normal. Repare que a minha montagem está em ponto meia, ok? Essa montagem deixa os pontos invertidos para quem costuma fazer o ponto meia na alça da frente. É normal isso acontecer nessa primeira carreira apenas, ok? Se você já faz o ponto meia na alça de trás, vai estar ok para você. Esse recado é para quem costuma fazer o ponto meia na alça da frente. Não estranhe, a primeira carreira é assim mesmo. Trabalhe um ponto meia na alça de trás. Essa é a minha repetição. Repare que é um ponto tricô na minha montagem, passo sem fazer com o fio na frente. O próximo ele é um meia, eu faço um meia. Isso eu vou repetir até o final. Somente o último ponto eu vou fazer um tricô normal, tá ok? Reparem, eu tenho 2 pontos apenas na minha agulha. Eu vou fazer um ponto sem fazer com fio na frente e um tricô. Um ponto sem fazer com fio na frente e um tricô. E o tricô eu faço normalmente. Ok? Agora, para facilitar a execução da nossa peça, levando em conta que nós temos as orlas do início e do final, nós vamos já marcar os pontos com os marcadores. Eu vou colocar um marcador após o 5º ponto do início. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ok? Aqui eu vou colocar um marcador. Vou colocar um marcador também antes do 5º ponto do final da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho outro marcador. A nossa segunda carreira vai ser da seguinte forma. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Esses 5 pontos serão a nossa orla. O marcador define isso. Após o marcador é o acabamento italiano. Cheguei nesse marcador, são os 5 pontos da orla aqui do final, ok? Então, a segunda carreira, ponto de borda, fio atrás, tiro como se fosse um tricô. Nessa hora que você tira com o fio atrás, como se fosse um tricô, você ajusta esse ponto na agulha, não deixa ele frouxo, porque senão ele não faz um acabamento bonito. Um meia, passa sem fazer com o fio na frente
um meia e um tricô. Passa o marcador. Agora é a minha repetição de um ponto meia e passa um ponto sem fazer com o fio na frente. Reparem, eu tenho um ponto meia trabalhado aqui, então está correto o meu trabalho. Um ponto meia, e aonde for um ponto tricô, eu passo sem fazer com o fio na frente. Repito esse processo, um meia, passo sem fazer com o fio na frente, até eu chegar próximo do marcador, porque um ponto antes do marcador é só um ponto meia. Aqui, ó. Tenho dois pontos. Passo sem fazer com o fio na frente e finalizo com um meia. Estou no meu marcador, eu passo para outra agulha. E agora eu inicio a orla para o lado de cá, que vai ser um tricô, um meia, passo sem fazer com fio na frente, um meia e finalizo com um tricô. Sempre eu vou finalizar com um tricô. Viro nossa terceira carreira. Ponto de borda. Passar sem fazer com o fio na frente e um ponto meia duas vezes esse processo. Então, passa sem fazer com o fio na frente e um meia uma vez. Tem que fazer a segunda. Passo sem fazer com o fio na frente e um meia. Passo o marcador. Agora eu estou no acabamento italiano. A minha repetição da terceira carreira é: passa um ponto sem fazer com fio na frente, repare porque ele é um tricô, ok? Por isso que sempre quando tem um tricô eu passo sem fazer com fio na frente, e quando eu tenho um meia eu trabalho um meia, ok? Essa é a minha repetição, que vamos fazer isso até o marcador. Repare que eu tenho um tricô antes do meu marcador, passo ele sem fazer com o fio na frente. Passa o marcador para outra agulha, estou na minha orla, ok? Da terceira carreira, que é um meia e passa sem fazer com o fio na frente duas vezes. E finalizo com um tricô. Vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, nós temos um processo um pouco diferente do que nós vínhamos trabalhando até agora. Um ponto de borda, um ponto meia, passa sem fazer com o fio na frente, um meia, um tricô. Eu estou no meu marcador, porém, eu tenho que fazer um aumento em tricô antes de passar esse marcador, ok? Eu vou pegar aqui, ó, a alcinha do ponto tricô da carreira de baixo, ponho na agulha e faço um tricô. Agora sim eu passo o meu marcador. Repare então, agora que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos antes do meu marcador. Eu tinha 5 pontos de orla, agora eu tenho 6 por causa do aumento. Nesse momento, nós terminamos já o acabamento italiano, ok? Na quarta carreira, nós não vamos mais trabalhar a técnica do acabamento italiano, do double knitting, ok? Nós já podemos passar para o ponto fantasia, direto.
Nós estamos numa carreira do direito. O ponto fantasia é trabalhado da seguinte forma. Passa um ponto sem fazer com o fio atrás. Sempre quando for um ponto meia, você vai passar sem fazer com o fio atrás. E onde for um tricô, você vai trabalhar um tricô. Ok? Essa é a repetição. Passa sem fazer com fio atrás um tricô, passa sem fazer com fio atrás um tricô. Estou no marcador, é um meia, eu passo sem fazer com fio atrás. Passo o marcador. A primeira carreira do direito do ponto fantasia já está trabalhado. Estou no meu marcador porque agora eu estou na orla. Os pontos da orla eu vou sempre fazer o mesmo trabalho. Um aumento em tricô. Então, eu levanto a alcinha do ponto tricô da carreira de baixo, levo para a agulha e trabalho um ponto tricô. E aí eu vou lá para a orientação da minha orla, que é um tricô, um meia, um ponto sem fazer com fio na frente, um meia e um tricô. A quinta carreira, um ponto de borda, passo sem fazer com fio na frente e um meia duas vezes. E um ponto antes do meu marcador, que é aquele aumento da carreira anterior, eu trabalho ele em meia, tá? Eu estou do avesso do trabalho. O direito é o de cá, ok? Eu sempre vou trabalhar este ponto do aumento em meia do avesso e em tricô do lado direito. Porque esse ponto tricô vai vincar a minha orla. Vai separar a orla do ponto fantasia, ok? Passo o marcador e aí eu estou do avesso do ponto fantasia, que ele total é feito em ponto tricô, ok? Todos os pontos. Até uma... Passa o marcador. Veja, esse é o ponto do meu aumento. Eu estou do avesso, eu trabalho ele em meia. Um ponto meia e passa sem fazer com fio na frente duas vezes. Um ponto meia, passa sem fazer com fio na frente duas vezes e finalizo com um tricô. Viro. A sexta carreira, ela é igual à quarta carreira. Porém, na quarta carreira pede para a gente fazer aquele aumento. Aí eu não faço o aumento. Lembra que eu falei, sempre é tricô do direito e do avesso é meia, ok? Então vamos voltar na quarta carreira. Ele pede um ponto de borda, um meia, passa sem fazer com fio na frente, um meia, um tricô, e mais um tricô. Ponto fantasia lado direito, aonde é meia eu passo sem fazer com fio atrás, um tricô. Passo sem fazer, com o fio atrás, estou no meu marcador. Passo o marcador, um tricô, um meia, passa sem fazer com fio na frente, um meia e um tricô. A sétima carreira, ela é igual a quinta.
Na quinta carreira é um ponto de borda. Passa sem fazer com fio na frente e 1,6 duas vezes. E o último ponto em meia. Passa o marcador. Agora é o avesso do ponto fantasia, que todos os pontos em tricô. Vamos dessa forma até chegar no marcador. Passo o marcador, 1,6. 1,6, passa sem fazer com fio na frente duas vezes e finalizo com um tricô. Nós vamos repetir a sexta e a sétima carreira até que a gente tenha a largura que a gente quer para nossa gola, ok? Lembrando, aqui eu estou utilizando um fio bem grosso e agulha grossa para facilitar a visualização, ok? Mas não é indicado esse tipo de acabamento para fios com espessura grandes, ok? Ele fica melhor acabado com fios de espessura de média para fina, ok? A altura da gola vai ficar ao seu critério. Se você quer uma gola alta, se você quer uma gola menorzinha, isso quem vai decidir é você, ok? Quando você chegar na altura da gola, nós vamos iniciar as divisões para o raglan. Porque a partir daí nós vamos começar os aumentos para as mangas, frentes e costas. Então, gente, agora para começarmos as divisões do raglan, nós temos mais algumas continhas para fazer. Então, seguindo lá o esquema, né, da montagem de pontos, neste momento da divisão do raglan, nós vamos ter 63 pontos na agulha, ok? Eu tinha 61, mas com os aumentos feitos eu fiquei com 63, ok? Desses 63 pontos, nós vamos subtrair os 4 pontos guias que nós vamos deixar para cada divisão do raglan, ok? Eu tenho 4 divisões, certo? Cada divisão usa 4 pontos, certo? Então, 4 vezes 4 são 16. Então, dos 63, eu vou subtrair os 16 pontos. Também vou subtrair os 2 pontos de borda, ok? Que é como se eles não existissem no nosso trabalho. Aqueles pontos que a gente passa sem fazer no início e no final lá da orla, ok? Então, gente, 63 menos 2 pontos de borda, eu tenho 61 pontos, tá? Então, 61 menos 16, que são pontos separados para o meu raglan. 61 menos 16 é igual a 45 pontos, tá certo? Destes 45 pontos, eu vou dividir por 3, ok? Por que por 3? Uma parte vai ser as costas, uma vai ser a frente e a terceira parte vai ser as mangas. 45 divididos por 3 vai ser 15 pontos para cada parte dessa, ok? Então, eu já sei que 15 pontos vai ser para as costas, 15 para frente, 15 para as mangas, totalizando 45 pontos, tá certo? Então, olha, eu vou mostrar aqui agora um desenho de divisão de raglan para a gente poder entender o que eu acabei de falar. Reparem que, ó, eu tenho a frente, as duas mangas e as costas. Eu tenho
4 pontos, olha, separados para o meu raglan, ok? 1, 2, 3, 4. Por isso que são 4. Vamos lá. Naquela conta que eu peguei os pontos da agulha, tirei os pontos de borda e os pontos reservados para o meu raglan, eu cheguei em 45 pontos, tá? Então são esses 45 que eu vou dividir por 3 para poder colocar aqui a separação dos pontos. Então a gente tem 15 pontos para as costas, 15 pontos para a frente e 15 pontos para a manga. Agora reparem numa questão. Se eu dividir 15 por 2, eu não vou ter o número inteiro e nem a frente, porque até então a minha frente está dividida em 2 partes. Neste momento, você vai ter que fazer uma jogada de pontos aqui para facilitar o teu trabalho, ok? Veja, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar um ponto da manga. Então, ao invés de 15 pontos para dividir para as mangas, agora eu tenho 14, certo? Então, se eu tenho 14, eu divido por 2, eu vou ter o quê? 7 pontos para cada manga, ok? Lembrando que eu tenho um ponto aqui sobrando, tá? Que eu tirei da manga. Vamos para a frente agora. 15 pontos divididos por 2 vai dar a mesma questão da manga. Só que repare, como eu fiquei sobrando um ponto porque eu tirei da manga, eu pego esses 15 pontos da frente e somo com esse um ponto sobrando. Eu passo a ter 16 pontos. Divididos por 2, eu tenho 8 pontos para cada lado. Ok? Aqui está a divisão pronta do meu raglan. Então eu tenho 8 pontos para essa frente e 4 pontos para o raglan. 7 pontos para a manga, 4 pontos para o raglan. 15 pontos para as costas, 4 pontos para o raglan. 7 pontos para a manga, 4 pontos para o raglan, 8 pontos para a frente. Certo? É assim que a gente divide o raglan. Agora, com esse desenho já feito no papel, agora a gente vai pegar a nossa agulha com os pontos trabalhados e vamos fazer essa divisão, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E só lembrando para vocês que a minha amostra ela é numa quantidade limitada de pontos, somente para ilustrar para vocês esse trabalho. Então eu não vou ter 8 pontos, né? Eu vou ter 1 ponto, se eu não me engano, né? Nós vamos ver isso agora. 1 ponto para manga, 1 ponto para as costas, ok? Mas é a mesma coisa. A diferença é que na minha peça eu tô com 1 ponto e a de vocês, se vocês estiverem fazendo a mesma quantidade de pontos que eu sugeri, vocês vão ter essa mesma quantidade de pontos. Então vão ser 8 pontos para frente e aqui vai ter um marcador separando 4 pontos para o nosso raglan. Conta 7 pontos, põe um marcador marcando 4 pontos. Conta 15, 4 pontos no marcador para reservar para o raglan. Conta 7 pontos, coloca o marcador em 4 pontos, separando o raglan. Conta 8 pontos, você vai estar no final do teu trabalho, ok? Lembrando que a gente inicia nesse sentido. Frente, manga, costas, manga, frente. Viro para o avesso, meu sentido muda. Da frente para a manga, da manga para as costas, das costas para a manga, da manga para frente e da frente até a orla, viro, muda novamente o sentido do meu trabalho, ok? Eu vou continuar com a minha amostra mesmo para iniciar a divisão do raglan. Aqui obviamente que serão bem menos pontos, mas é a mesma divisão que você vai aplicar no seu trabalho. Eu vou deixar um ponto aqui na minha amostra, que ela é pequena, vai ficar um ponto para frente, ok?
4 pontos vão ser utilizados pro raglan. Eu vou deixar 1 ponto para manga e 4 pontos para o raglan. Aqui do outro lado, 1 ponto para frente e 4 pontos para o raglan. 1 ponto para manga, 4 pontos para o raglan. E ficou 1 ponto para as minhas costas, ok? Então, os meus marcadores laranja indicam o meu raglan. 4, porque eu tenho 4 divisões, frentes, costas e mangas, ok? Os marcadores verdes é a orla. Agora que eu já sei como mais ou menos que fica a divisão do meu trabalho, eu vou iniciar. E esses marcadores laranja, que é do meu raglan, eu posso colocar um marcador no meio desses 4 pontos, ok? Então, 2, ponho um marcador, 2. Aqui também. 2, o marcador, 2. Aqui, 2 pontos, o marcador, 2. E o último, 2 pontos, um marcador e 2 pontos. Vou iniciar como venho já fazendo desde o início, trabalhando os pontos da orla. Minha orla já foi trabalhada. Agora, gente, reparem, eu tenho 1 ponto apenas para minha frente, porque a minha amostra é pequena, a meu cálculo deu 1 ponto, ok? Mas vocês vão ter um pouquinho mais. E eu tenho meu marcador, olha, entre os 4 pontos separados pro raglan. Aqui nós vamos fazer os aumentos, ok? E esse aumento, ele é um pouquinho diferente. Eu preciso que esses 2 pontos fiquem tombados para a direita e esses 2 pontos após o marcador fiquem tombados para a esquerda. É isso que vai formar aquele desenho do raglan. Se ele não tiver essas inclinações corretas, não vai fazer o desenho, ok? Sempre os aumentos desse raglan eu trabalho pegando 2 pontos, tanto antes do marcador quanto depois, ok? E dentro dos 2 pontos juntos, eu vou fazer o trabalho de aumento. Então vamos lá. Os 2 primeiros pontos antes do marcador, você vai pegar a agulha, vai colocar nesses 2 pontos como se fosse trabalhar 2 pontos juntos em meia. Porque 2 pontos juntos em meia, a inclinação vai ficar para a direita. Está correto, é isso que eu preciso. Dentro desses 2 pontos juntos em meia, eu vou trabalhar 1 ponto, não tiro da agulha. Uma laçada, não tiro da agulha e 1 ponto. Ok? Este é o nosso aumento. Reparem que eu peguei 2 pontos, mas eu já devolvi os 2 pontos e mais o meu aumento. Certo? Passo o marcador. Agora, eu preciso que esses 2 pontos fiquem com a inclinação para a esquerda. Então, eu preciso fazer o seguinte: tira 1 ponto sem fazer em meia, tira mais 1 ponto sem fazer em meia, venho com a agulha dessa forma, e aí eu trabalho 1 meia, não derrubo da agulha, ok? Uma laçada e 1 meia. A minha inclinação ficou para a esquerda, eu tirei 2 pontos, mas eu já devolvi os 2 pontos e um aumento.
Esses pontos que estão separados para frente, para as mangas e para as costas, eu tenho que trabalhar o ponto fantasia neles. Aqui, olha, este ponto é o da minha manga, ok? No ponto fantasia eu tenho que fazer um tricô nele, então eu vou fazer um tricô. Respeite o ponto fantasia. 2 pontos antes do marcador, 2 juntos. Trabalho um ponto meia, não tiro da agulha, uma laçada, não tiro da agulha, um meia e aí eu tiro da agulha, ok? Passei o meu marcador, os 2 pontos com a inclinação para a esquerda. Tiro um ponto sem fazer em meia, tiro mais um, coloco a agulha dessa forma, faço um meia, uma laçada e um meia. Quando a gente pega 2 pontos juntos em meia, é quando nós que tricotamos pegando o ponto da alça da frente, ok? Mas tem pessoas que o ponto fica dessa forma, que eles trabalham pegando na alça de trás do ponto meia. Neste caso, você não pode pegar aqui 2 juntos em meia, porque você vai torcer o ponto. Não fica legal, tá? Então, neste caso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que desinverter esses pontos, tá? Então, vem aqui, olha, e inverte, tá bom? Inverteu, aí sim, 2 juntos em meia, faz um meia, uma laçada, um meia, e daí retira o ponto. Passa o marcador. Veja, agora, para nós que fazemos o ponto meia na alça da frente, nós fazemos esse processo, tira sem fazer e tira sem fazer. E aí a gente trabalha, ok? Mas para quem faz o ponto meia na alça de trás, que fica dessa forma os pontos, é só vocês já pegarem direto na alça de trás e trabalhar, ok? Vou para a carreira do avesso, onde vou trabalhar os pontos de orla, como eles devem ser trabalhados, e essa parte interna, todos os pontos em tricô. Eu vou repetir esse processo do direito e do avesso até que eu tenha uma largura de manga, no caso seria a largura da cava, por exemplo. Para mim, eu gosto de cavas de 20, 21 centímetros de comprimento. Então, quando eu perceber que eu tenho 21 centímetros de comprimento de cava, eu paro de fazer os aumentos e passo os pontos da manga para um fio, né? Retiro os pontos da manga do trabalho e passo a trabalhar somente frente e costas. Bom, somente para exemplificar então a parte onde eu retiro as mangas do meu trabalho. Eu vim trabalhando e fiz alguns aumentos do lado do direito, certo? Então reparem, aqui eu tenho a minha gola, aqui eu tenho a minha orla e daí vem a minha frente, marcador. Aqui é minha manga, aqui minhas costas, aqui minha manga, aqui a minha frente e a minha orla, ok? Então vamos supor que eu já alcancei a altura da minha cava. Eu tinha dito anteriormente que eu prefiro uma cava para mim de 20 a 22 centímetros. Repare que aqui a minha cava está com 9 centímetros, tá? Mas estamos supondo que você alcançou o comprimento da sua cava. Nesse momento, pelo direito, é que nós vamos retirar as mangas e não faremos mais aumentos. Nem nas mangas, costas e nem frente, ok? Passei o marcador, eu estou na frente do meu trabalho.
Outra coisa que eu queria que vocês reparassem também é que eu dou continuidade no desenho do meu ponto fantasia, ok? Então, olha, o ponto ele dá continuidade. Toda vez que eu tenho um novo aumento, eu continuo respeitando o meu ponto. A gente entra agora na frente no ponto fantasia. Vou fazer o meu ponto fantasia. Veja, aqui era onde nós faríamos o aumento do raglan, pegando dois pontos juntos. Não vamos mais fazer isso. Esses dois pontos fazem parte da frente também. Então, se eu fiz um tricô, passo sem fazer, com fio atrás e um tricô. Ok? Esses são os pontos da frente da minha peça. Tiro o meu marcador do raglan, não vou mais utilizar ele. Neste momento, eu estou na manga. Eu vou incluir na manga os dois pontos do raglan do início e dois aqui do final também, tá? Então, eu pego uma agulha de tapeçaria com um fio para passar esses pontos. Passo, olha, todos os pontos da minha manga para esse fio aqui que vai reservar esses pontos. Se você quiser, você também pode deixar num grampo para reservas de pontos, mas nesse caso eu não gosto muito de usar porque o trabalho fica muito duro aqui, porque fica aquele gancho aqui. O fio deixa mais maleável. Olha, cheguei no meu marcador, tiro o meu marcador e esses pontos vão ficar aqui, olha, neste fio, que eu posso vir aqui nas pontas e dar o meu nó. Neste momento, se você quiser, porque nesse momento você sabe quantos pontos que você tem para as costas e para frente. Se você perceber que a peça vai ficar muito justa, você pode montar pontos nesse momento embaixo aqui, olha, da manga, tá? Então vamos supor que eu quero colocar aqui mais alguns pontos, mas eu preciso também, gente, respeitar o ponto fantasia, tá? Esse aqui eu tirei sem fazer, tricô, tira, tricô, tira, tricô, tira, tricô, tira, tricô, tira, tricô, tira. Então, ó, ele dá a continuidade. Então, nesse caso aqui, eu montei 1, 2, 3, 4, 5 pontos embaixo da minha manga. E aí eu continuo, olha, normalmente. Então, tricô, tira, sem fazer com fio atrás, tricô, tira, tricô, tira, ok? Então, agora eu estou no ponto das costas. Então, eu tenho na agulha a frente e agora as costas. A manga está separada. 1, 2, 3, 4, 5, igual da outra manga. Tricô, passa, tricô, passa. Continuo no meu ponto fantasia. Eu quero juntar o meu trabalho, eu quero fazer agora ele totalmente circular, não mais trabalhando pelo avesso. Eu posso aproveitar esses meus pontos de orla e fazer uma trança com ele, ok? Só que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6, 12. Eu vou fazer uma trança de 6 sobre 6. Então, não vou fazer o cruzamento já nessa carreira, porque é nessa carreira que eu estou juntando o trabalho, ok? Então, você vai pegar um marcador agora e vai colocar aqui, exatamente nessa junção por enquanto, para você saber que aqui é o início da tua carreira. Passa a trabalhar tudo em meia agora, nessa nova carreira, porque tranças são trabalhadas em meia, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem uma questão também. Eu gosto sempre de deixar um ponto tricô, ou até 2, entre as tranças para marcar essa trança. Então, na verdade, eu vou fazer uma trança de 5 pontos sobre 5. Tá? Então, esse tricô eu vou deixar ele sempre em tricô, para ele vincar também a minha trança, tá? Pronto, nós agora estamos de forma circular no nosso trabalho, olha. Tá?
passo a trabalhar normalmente, seguindo aqui, olha, o meu ponto fantasia. Lembrando, agora eu estou numa carreira que como se fosse o avesso. É o avesso do meu ponto fantasia, mas agora eu sempre trabalho pelo direito. Eu respeito isso também, tá, gente? Então, ó, é meia, meia. Ou seja, o meu ponto fantasia agora, o avesso dele vai ser todo trabalhado em ponto meia. Tá? Então, essa carreira inteira em ponto meia, inclusive os pontos que a gente montou embaixo aqui, olha, da manga. Tá? Ó, trabalho em meia. Lembra que agora nós vamos trabalhar tranças, então um tricô para separar essa trança, um tricô que separa a trança. Agora sim, meu início de carreira vai ser aqui, antes do cruzamento. Eu vou cruzar 5 pontos sobre 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pego 5 pontos com a ponta da minha agulha aqui também. 3. Tiro tudo da minha agulha. E resgato meus 5 pontos. Devolvo, porque eles não estão trabalhados ainda, ok? E aqui eu trabalho tudo os 10 pontos em meia. E aquele tricô que vai vincar a nossa trança, ok? Olha lá, gente, eu fiz já o primeiro cruzamento, tá vendo? Esse cruzamento vai ficar a tua escolha a cada quantas carreiras. Eu gosto de fazer a cada 5, a cada 7... tá? A gente faz o cruzamento. Lembrando, nós estamos numa nova carreira, que é o direito do nosso ponto fantasia. Eu vou respeitar isso, tá? Ó. Tiro sem fazer, tricô. E assim até o final. Tira sem fazer e tricô até o final, ok? Lembrando, nós não temos mais orla para trabalhar, porque agora ele vai ser uma trança aqui no meio. Tá? E aqui a minha nova carreira, então já sei que eu estou do avesso, porém eu tenho uma trança aqui, e a trança eu sempre trabalho os pontos em meia, ok? Aqui está. Todos os pontos trabalhados em meia. Pessoal, então aqui eu tenho o nosso top-down, né? Um mini top-down, bem pequenininho, acho que uma boneca, acho que cabe em boneco, né? Esse top-down em boneca. Mas é só para mostrar para vocês. Então, olha, nós temos aqui a nossa gola com acabamento italiano. Lembrando, né, que é um fio muito grosso, então não é indicado para esse tipo de trabalho. Sim, um fio mais delicado. Até o nosso raglan não fica com o desenho esperado nesse fio. Olha aqui as nossas costas, a manga já separada, uma frente nossa e a outra frente, ok? E aqui também a manga já separada. Então nós viemos trabalhando aqui, olha, a orla, você aprendeu a fazer esse acabamento, que você pode colocar um zíper aqui atrás, enfim. E ensinei também no momento em que a gente junta a peça de forma circular para trabalhar aqui uma trança ou enfim, qualquer trabalho que você queira colocar neste meio da peça, tá bom? E você vai continuar dessa forma, trabalhando os pontos fantasias e a trança central ou outro detalhe, até que você chegue no comprimento que você quer. Vai trabalhar a sua barra um por um, enfim... Aqui você desejar, terminou a barra, você volta para os pontos da manga, com a agulha você resgata todos esses pontos que estão aqui no fiozinho, tá? Ó. É só você resgatar esses pontos com agulha de 2 pontas, como essa minha aqui, ou com cabo para trabalhar laço mágico, também fica a tua escolha, ok? Resgata aqui os pontos e passa a trabalhar a manga também de forma circular, fazendo as diminuições sempre embaixo da manga, tá bom? Aqui nós montamos 5 pontos, lembra?
para juntar com as costas, na manga você vai fazer a mesma coisa. Se você montou 5, você monta 5, ou ao invés de montar, você já pode vir com a tua agulha e levantar aqui 5 pontos para a manga, ok? Se você levantar direto aqui, você não precisa costurar depois que fica um buraquinho aqui embaixo do braço. Ele já fica totalmente sem costura. E põe um marcador aqui, olha, bem no meio desses pontos levantados e passa a diminuir um ponto antes e depois do marcador, na frequência que você desejar, para você ir afinando a sua manga até chegar no punho. Vai trabalhar o punho também, em barra 1 por 1 ou 2 por 2. Para esse tipo de ponto, para esse desenho de ponto, eu indico a barra 1 por 1, tá? E é isso. Esse é os fundamentos do top-down, para você aprender a fazer uma peça top-down para você, sobre medida, tirando a medida do pescoço e vir trabalhando os aumentos, formando a manga raglan. Aprendeu também como que você faz esse desenho do raglan, você aprendeu também um ponto fantasia e acabamento de orla, ok? E acabamento italiano. Bastante coisas, não? Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!